canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa terceira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Vai fazer aquela aposta esportiva? Faz lá na 1xBet, meu parceiro. Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Além de apostar, se divertir com a empresa séria, mas gigante mundial, você vai ajudar o meu trabalho. Você aí que já faz as suas apostas esportivas, faça lá pela 1xBet. Não é cadastrado ainda? Cadastre-se. O link tá aí no primeiro comentário fixado. Se for seu primeiro depósito, utilizando o cupom promocional que é a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final, eles dobram o valor. Daqui a 2 dias já tem jogo do Vascão contra o São Paulo no Morumbi. Vai lá e faça a sua aposta. 1xBet, parceiro do canal Futebolaço. Bom, dito isso, brevemente aqui falando do jogo entre Vasco e São Paulo, voltou a se vender ingressos para a torcida do Vasco lá no Morumbi, tá? Então quem não comprou ainda seu ingresso e é morador aí de São Paulo, garanta os seus ingressos para esse jogão de sábado. Beleza? Vamos aqui agora algumas informações curtas. Segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o Vasco tem negociações avançadas com 2 jogadores, um volante e um ponta esquerda ali de perna direito. Eles não conseguiram apurar ainda quais são esses 2 jogadores, porém a informação deles é que o negócio está bastante encaminhado. E a tendência é que chegue jogador livre no mercado, jogadores de um gabarito mais alto, mas que o investimento seja no salário e não na aquisição do direito econômico do atleta, tá? Então o Vasco, ao invés de comprar jogador, deve investir pesado em salário para trazer jogadores de um gabarito mais alto. O tal do meia, o Vasco ainda está no mercado garimpando, tá? Aproveitando, falando aí sobre a situação de jogadores de meio de campo, especificamente a situação de volante, o companheiro Lucas Pedrosa trouxe uma novidade agora há pouquinho, dizendo o seguinte, vamos aqui ao tweet do companheiro Lucas Pedrosa. O volante Zuculini, monitorado pelo Vasco, segue machucado e nesse momento as tratativas ainda não retornaram. Já sobre Alan, caso o volante tenha o desejo de voltar ao Brasil, o Gigante da Colina demonstrou interesse ao atleta para o retorno da joia. No momento, não há negociação. O Alan que a gente está falando é aquele mesmo cria do Vasco, que hoje joga no mundo árabe. O contrato dele vai até junho do ano que vem, ou seja, a partir do final do mês que vem, ele tem ainda 1 ano de contrato lá no mundo árabe. E aí o Pedrosa atualiza aqui, ó. Bruno Zuculini é do River Plate e em fevereiro torceu o joelho esquerdo e estudos posteriores confirmaram o suposto diagnóstico de ruptura do ligamento cruzado anterior, como informou o clube argentino. O Vasco tinha negociação avançada, mas esfriou pela contusão. Zuculini atende o requisito do Vasco, que é um primeiro volante de mais peso e experiência. Ele tem contrato com o River até dezembro de 23, mas já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho. Entretanto, ainda lesionado, as negociações não foram retomadas. Alan tem contrato até junho de 24, recebe um salário alto no Al-Ahly, mas caso queira retornar ao Brasil, já está ciente de que o Vasco tem interesse e abriu as portas para a volta. O Cruz Maltino monitora a situação. A princípio, a situação é essa, tá? Então tá feito aí o registro e dada a informação do companheiro Lucas Pedrosa, tá? Agora uma informação curtinha que vem lá do Rio Grande do Sul, da revista Colorada. O Internacional tá observando o Abel Braga. Inclusive, houve uma reunião muito forte no vestiário após a derrota de ontem do Internacional por 2-0 na Copa do Brasil para o América Mineiro. O clube vem de 4 derrotas consecutivas e o Mano Menezes está a um pentelho de ser demitido. Foi feita uma reunião com os jogadores e a diretoria no vestiário para o deadline ainda do jogo do final de semana, o clássico contra o Grêmio, tá? Caso o Inter não consiga a vitória, a probabilidade do Mano Menezes ser demitido é grande. O Abel Braga já informou que não trabalha mais como técnico, mas o Inter já deu uma sondada na situação dele. Caso ele seja chamado para um processo de reformulação, ele toparia trabalhar no Inter como coordenador técnico, o mesmo cargo que hoje ele exerce
dentro do Vasco da Gama, tá bom? Então essas são as atualizações para vocês, um pouco aí dos bastidores de negociações do Vasco. Beleza? Dito isso, vamos virar a chave e vamos discutir alguns assuntos. E aqui a gente encerra a entrevista coletiva do Léo hoje à tarde no CT. Primeiro, vamos falar um pouco a respeito do jogo. O Léo vai comentar qual é a expectativa para esse jogo contra o São Paulo, se ele pode ajudar com alguma coisa por ter vindo de 4 temporadas lá. E ele vai comentar também o que o Vasco precisa fazer, né, nesse jogo fora de casa para poder conseguir a vitória. E ele comenta a diferença do tratamento que ele tem hoje no Vasco para o qual ele tinha da torcida do São Paulo enquanto ele atuava lá. Ele vai falar especificamente sobre como a torcida do São Paulo o tratava. Ele vai até agradecer a repórter que fez a pergunta, tá? Então com vocês, o Léo comentando esses 3 temas. Sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, não só contra o São Paulo, mas contra qualquer equipe. A gente sabe o momento que o clube está passando, sobre resultados, mas estamos no caminho, como a gente tem sempre batido na tecla de uma reconstrução do clube, e a gente sabe muito bem que é um momento que a gente, nessa reconstrução, vai oscilar bastante, mas também buscando o objetivo que a gente sabe muito bem qual é, que é buscar resultado e o torcedor sair feliz do estádio. Muito obrigado pela sua pergunta, porque eu fiquei 4 anos no São Paulo e mais ou menos 2 anos e meio, eu fui titular naquele clube. Então passou outros treinadores e o Léo também estava jogando. Então assim, eu acredito muito mais no trabalho dentro das 4 linhas e dou pouco ouvidos às pessoas que talvez criticam ou querem ferir de alguma forma, ou não gostam do seu trabalho. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu falei uma coisa que o torcedor do Vasco e os torcedores hoje em dia estão muito inteligentes. Por quê? Porque hoje em dia tem diversos canais, tem diversos meios de comunicação e que às vezes as pessoas vão perguntar ou vai pesquisar sobre o jogador e quer pintar o jogador como se fosse uma opinião de alguém que está na frente daquela câmera. Mas o melhor resultado que ela pode ter é quando ela olha para o campo e vê que o jogador está rendendo lá dentro. O maior resultado que um torcedor e qualquer pessoa que admira o futebol é quando vai no estádio e vê o que ele faz dentro de campo. Eu não me apego muito à rede social, não me apego muito às pessoas que criticam. Eu gosto sim do contato humano e das pessoas que realmente olham o futebol dentro do campo. São Paulo é uma camisa muito pesada, assim como a do Vasco. E lá é muito difícil. Já adversário, quando eu estava lá, ia jogar contra a gente, falava que era um jogo muito pesado, muito difícil, né? A pressão da torcida, a pressão do time, os primeiros 20 minutos, uma pressão absurda, né? Em cima do adversário, né? E é uma equipe que é qualificada, né? Tem uns companheiros lá que eu sei muito bem, eu não vou falar aqui, mas eu vou passar para os meus companheiros, para o meu treinador, as características para tentar ajudar de alguma forma, mas são jogadores de alto nível. Então a gente sabe que o Campeonato Brasileiro o sarrafo é lá em cima, cara. Não é fácil. Então a gente sabe que o São Paulo jogou ontem, né? A gente não sabe se eles vão modificar alguma coisa, mas se você pegar também o banco deles, tem jogador que tem condições de ser titular. Então assim, é muito difícil o brasileiro. Muito difícil. Mas eu não vou dar nenhuma dica sobre como que é o atleta, as características do atleta, mas eu prefiro falar com meus jogadores e com o meu treinador. Bom, galera, para finalizar, 2 situações curtinhas já sobre o jogo contra o São Paulo no próximo sábado. Reitero que foi aberto novamente venda de ingressos para a torcida do Vasco. Foi definido também a arbitragem. Quem vai ser o árbitro que vai apitar o jogo do Vasco e do São Paulo é o Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. E é um juiz aí que não suscita muitas boas lembranças para a torcida do Vasco, não. Para finalizar, vamos enfrentar um São Paulo embalado. Desde a pedida de demissão do Rogério Ceni e a chegada de Dorival Júnior, o São Paulo vive um grande momento. Venceu ontem fora de casa o jogo de ida das oitavas de final contra o Sport na Ilha do Retiro por 2-0 e chegou à sequência de 8 jogos, sendo 4 vitórias, 4 empates, 10 gols marcados e 2 gols sofridos. Tá? Então o São Paulo vive um grande momento e
o Dorival Júnior ainda não perdeu no comando do São Paulo. Espero que esse tabu caia aí no sábado e a primeira derrota dele seja para o Vasco da Gama. Esse campeonato também mostrou que algumas equipes especificamente tiveram desempenhos ruins, especificamente contra o Vasco. E que a gente mantenha a nossa sina de Robin Hood nesse campeonato, porque a sequência agora é pesada. São Paulo, Fortaleza, Flamengo e também Internacional. 4 jogos aí fora, 3 fora do Rio e 1 no Maracanã, mas é um clássico, tá? Então, que o Vasco siga nessa sina de roubar dos times que hoje, tecnicamente, estão mais ajeitados que o nosso. O Inter, até que não, o Inter tá num momento meio conturbado, mas tem elenco, tem plantel, é questão de ajuste, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e amanhã, antes da hora do almoço, eu chego com a nossa primeira edição. Tamo junto.